Oi, gente, eu sou a Cláudia Jordão, sou dramaturga, sou escritora. Moro em São Bernardo do Campo há mais de 20 anos, mas sou de São Paulo, sou paulistana. Morei um tempo no interior de São Paulo, morei um tempo no interior de Minas, e eu sou essa composição aí desses lugares que me tornam, né, a mulher que eu sou. Eu sou de uma família de 5 filhos, 5 irmãos, sou a filha mais velha. Eu costumo dizer que eu tive pouco tempo para ser filha, porque eu me tornei irmã mais velha muito cedo. E aí ser irmã mais velha traz uma responsabilidade, um compromisso, né, de, de me tornar um modelo. Foi fazendo com que eu também tivesse que encontrar maneiras de construir essa infância para mim e para eles. Então, eu inventava muita brincadeira, eu era a professora sempre, eu era a mãe sempre, eu era a mandona sempre. Mas, ao mesmo tempo, também, eu era aquela que ficava criando um movimento para que a nossa casa fosse uma casa que não tivesse tanta escassez. E esse movimento de ser a irmã mais velha, de me colocar nesse lugar, de descobrir possibilidades para que a gente pudesse inventar outras realidades, alimentaram muito a mulher que eu sou, muito a criatividade, muito a minha forma de se posicionar no mundo. Eu tive uma tia contadora de histórias, uma avó contadora de histórias, e que me entregavam, dentro de uma perspectiva muito afetiva, as histórias que elas tinham, e eu queria reproduzir aquilo de alguma forma. Então, eu me fazia contadora de histórias pelos ecos dessas histórias que chegavam para mim. E eu acho que essas duas pessoas foram muito importantes na minha infância. Mas, sobretudo, eu não fui moradora de uma casa, de uma família, em que os livros estavam à disposição. O máximo que a gente tinha era a Bíblia e eram os gibis. Então, de vez em quando eu pegava a Bíblia para ler de manhã um versinho, né? E aí fui aprendendo que era na Bíblia, minha avó também lia muita Bíblia, era na Bíblia que a gente ia tirando esse horóscopo, horóscopo do dia, ou, né, daquele momento que a gente estava vivendo. Mas isso não durou muito, não. Eu me apaixonei mais pelos gibis e queria estar mais em contato com essas histórias que mexiam com o meu imaginário. O primeiro livro que eu li, eu tinha 11 anos. Foi Zezinho, o Dono da Porquinha Preta, da série Vagalume. E foi o professor Fernando, da 5ª série na época, quem ofereceu para a gente um projeto de leitura. E aquilo mexeu com o meu imaginário de tal maneira que eu ia dormir, acordava pensando no Zezinho, pensando na Porquinha Preta, e aí eu comecei a devorar a série Vagalume, eu comecei a querer ler tudo que me oferecia, ou que eu tinha oportunidade de ler. Mas, antes da leitura, eu já era uma pessoa que me inventava artista, que me inventava atriz. E toda brincadeira, eu estava sempre criando uma personagem para todo mundo. Eu era aquela pessoa que reunia todas as crianças da rua e levava para minha casa. E ali eu criava shows, eu criava espetáculos, eu dava função para cada um. E era muito divertido porque todo mundo queria vir para minha casa. Eu era criança, acho que mais velha ali da rua, e que ficava inventando brincadeiras em que colocasse todo mundo para se organizar ali da forma como eu achava que tinha que ser os espetáculos que eu queria criar. E na escola não foi diferente. Eu me lembro exatamente do que eu fiz. Reuni os meus colegas e disse: nós vamos fazer um teatro, eu vou escrever, vou dirigir, você vai ser isso, você vai ser aquilo. E comecei a determinar o que cada um tinha que fazer. E todo mundo parava para me ouvir, todo mundo fazia aquilo que eu dizia que era para fazer. Foi a primeira vez que eu escrevi uma peça de teatro. Foi a primeira vez que eu entreguei
um projeto para alguém como um convite, e as pessoas aceitaram aquele convite, e eu vi um projeto meu em cena, sem ter noção de que aquilo já era um projeto meu em cena. Porque aí eu entendi que era aquilo que eu queria ser, era aquilo que eu queria fazer para a minha vida. E aí eu fui me envolvendo com a leitura, fui me envolvendo com o teatro. Se tornou um problema quando um grupo de amigos resolveu se organizar para montar um grupo de teatro na escola. E eu fui convidada para participar desse grupo, para compor uma peça que não ficaria mais dentro da escola, que não era para nota, que era para ser, enfim, apresentada em outros lugares. E eu recebi um papel que era um papel muito importante, que eu fiquei muito empolgada. Peguei aquele texto, que não fui eu quem escrevi, levei para casa e disse: mãe, eu vou participar desse grupo, vou fazer, então eu tenho que estar lá todo domingo, eu tenho que... Não, você não vai. Você não vai porque os motivos eram muito difíceis para mim, e acredito que para ela também, para o meu pai também, porque vinha de uma crença de que aquele era um caminho que me desviaria dos caminhos que eles achavam importantes para mim. O caminho da religião, o caminho de uma mulher que precisa cumprir ali com certas perspectivas impostas por uma família um pouco mais conservadora. E eu era uma menina muito obediente. Todo domingo eu ia, mas eu ia assistir os meus colegas ensaiarem. Eu não tinha coragem de transgredir aquilo que tinha dito para mim, que era assim que tinha que ser. Mas ali também eu fui assistindo como as coisas funcionavam e imaginando que um dia eu poderia fazer. Então, na minha adolescência, escrever era talvez o lugar que eu podia concretizar essas transgressões que eu tinha vontade de realizar, mas que eu não podia, porque ninguém lia meu diário. Eu escondia o que eu escrevia. Era na redação da escola, né? Quando tinha redação, eu era muito comprometida em fazer um texto muito bom e ficava competindo com as minhas amigas, inclusive. Eu falo que quando eu entrei na adolescência, foi um terror, porque eu comecei a ler Sabrina, comecei a ler Júlia, e todos esses nomes eram novelas vendidas, às vezes, em bancas de jornais, que alimentavam o imaginário de uma mulher que encontrava seu príncipe encantado numa praia paradisíaca, que vivia aquele amor, aquela história bonita em que as mulheres, né, se sujeitavam a tudo para ter aquele homem perfeito do seu lado. Entenderam? Isso construiu na minha cabeça uma expectativa de que era este príncipe que apareceria na minha frente, que ia me fazer a mulher mais feliz do mundo. Mas tem uma coisa que eu acho que também era uma forma de transgredir aquela educação castradora. Eu não podia falar de meninos, eu não podia me imaginar beijando meninos. Era uma forma de transgredir as regras impostas pelo meu pai, de uma menina que tinha que ser extremamente pudica, extremamente, enfim. Então a literatura, ela também foi me ajudando, mesmo que seja essa literatura que vai destruindo um imaginário, que eu queria ter lido, enfim, outros livros que pudessem me tornar
essa mulher militante que eu me tornei mais velha, feminista, mas está tudo certo. Tudo certo com a adolescente que eu fui, foi a forma como eu fui construída, e eu acolho essa adolescente porque ela também me tornou a mulher, a escritora e a militante que eu sou hoje. Os livros, o teatro, eles foram me atravessando, eles foram acontecendo de maneiras que às vezes não podiam acontecer, mas que foram acumulando em mim desejos e movimentos que em algum momento isso ia explodir e expandir, porque era sempre uma grande vontade de realizar, seja com o teatro ou seja com a literatura. E aí, eu fico grávida aos 21 anos, aos 22 anos, e eu me caso, e eu tenho uma filha, e aí eu me percebo mãe, dona de casa, esposa, é um assunto que eu sempre falo, e essa realidade passa a tomar conta de toda a minha vida. Então, a minha filha era pequena ainda, né, e a gente estava nesse movimento de cuidar de criança, cuidar de filho. Então, como é que eu fugia, às vezes, dessa responsabilidade cotidiana? Era escrevendo. Eu me lembro que eu tinha 23 para 24 anos, a minha filha era pequenininha, e a minha cunhada, ela ia participar de um festival de teatro na escola, e ela sabia que eu gostava, ela pediu que eu a ajudasse, e lá fui eu. Escrevi essa peça de teatro para elas, dirigia do jeito que eu achava que era, e essas meninas ganharam o festival. E aquilo para mim acende de novo uma chama de, poxa, eu quero fazer isso. Eu tinha 24 anos, mas aí eu pensava, tô velha, não tem mais tempo para mim. Agora eu sou mãe, agora eu tenho que cuidar da minha família, eu não tenho mais idade para isso. Fui trabalhar em outras áreas muito distantes de qualquer possibilidade com a arte. Eu só me formei no ensino médio, parei no 3º ano da faculdade para cuidar da minha filha, porque eu perdi o estágio na época, quando eu disse que estava grávida, porque é assim que as coisas acontecem. E aí, com essa vida interrompida de todas as maneiras e só focada na maternidade, todo momento que eu tinha uma brecha, eu ainda queria trazer as personagens que povoavam a minha cabeça para o papel. Então, todo momento que eu tinha livre, eu escrevia à mão. E aí ali eu ficava construindo à mão aquela história. E eu não só imaginava, quanto eu visualizava aquelas figuras. E em algum momento aquelas figuras, elas tinham nome, elas tinham um rosto. Era um livro, mas facilitava para mim quando aquele rosto aparecia e aquela voz daquele ator, daquela personagem ia se tornando concreta. Bom, se tornou ali um livro muito caótico, assim, no sentido de estrutura, porque eu não tinha a menor noção de qualquer organização literária, né? E aí eu procurei uma professora de língua portuguesa lá da cidade. Ela começou a me dar algumas aulas de gramática, de literatura. Naquele momento eu entendi que o que eu queria fazer estava entre o teatro e a literatura. Bom, voltamos para São Paulo, São Bernardo do Campo, e aquele livro ficou aí nos meus guardados, nas minhas gavetas. Eu decidi que eu ia fazer letras. Eu já tinha meu 2º filho, minha filha estava com 7 anos, meu filho estava com 2 anos, e conversando com meu parceiro, a gente entendeu então que estava na hora dele ficar com as crianças para que eu pudesse então estudar. E assim foi.
Eu tinha um professor maravilhoso, professor Homero, de literatura latina, em que ele deu Medéia para a gente ler. E ele falou, por que vocês não fazem uma peça de teatro? Meu olho brilhou de tal maneira. Eu falei, eu posso fazer adaptação. Ele me deu o texto, ele me deu o livro, eu fiz a adaptação do texto da Medéia. Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer isso. A menina de 11 anos estava ali na faculdade, decidindo como que as coisas iam ser, e as pessoas me ouvindo como se eu soubesse o que eu estava fazendo. Acendeu de novo aquele desejo de voltar a fazer, ou de poder fazer aquilo que aos 17 anos eu não pude. Nós apresentamos umas 3 vezes na faculdade, porque convidaram a gente para apresentar de novo. Eu entrei em contato com a Secretaria de Educação aqui de São Bernardo, pedindo. Eu não tinha a menor noção do caminho para que isso acontecesse, mas fui buscando, tentando descobrir. E foi a primeira vez em que eu me apresentei num teatro aqui da cidade, a partir de um trabalho que eu fiz dentro da faculdade. Esse movimento na Faculdade de Letras, ele foi importante porque ele foi me dando autorização para alimentar o meu imaginário com o teatro que me foi tirado há um tempo atrás. E eu fui construindo a minha trajetória dentro de uma ousadia, eu acho que essa é a palavra, e uma ousadia muito abusada, por um desejo de fazer as coisas acontecerem. Eu precisava provar para mim que eu era capaz. Eu, às vezes, andando na rua, eu estava falando o texto, e acho que as pessoas pensavam, meu, que menina louca, né? E eu ia escrevendo isso a todo momento. Mesmo quando eu não estava com papel e caneta, a todo momento. Eu comecei a contar para algumas amigas algumas histórias minhas de namoro, de casamento, histórias íntimas. E essas histórias faziam as minhas amigas darem muita risada, assim. Eu achava aquilo muito, muito divertido. Quando foi em 2006, um amigo da cidade do interior em que eu morava ia fazer um evento. E ele perguntou para mim se eu não queria apresentar alguma coisa. Era uma feira de noivas. Eu não tinha uma palavra escrita, não tinha cenário, não tinha nada. Eu só tinha uma ideia daquelas histórias que eu ia contando para as minhas amigas e que elas davam risada e que eu achava que aquilo podia dar em alguma coisa. Eu tinha 3 meses para aquilo se concretizar. Eu cheguei naquela feira de noivas com uma proposta ali de 25, 30 minutos no máximo. Tinha muito mais de 100 pessoas, muito mais de 100 pessoas, e eu apresentei aquele texto. No final, tinha um cara da mídia local, do jornal local, que veio me entrevistar e disse assim, mas esse texto já está pronto? Não, o texto pronto vai estrear em dezembro desse ano. Dezembro desse ano, a gente estava em julho. Eu não tinha texto pronto, eu não tinha nada, cenário, eu não tinha, nem sabia como podia organizar para me apresentar num teatro aqui, fora aquela experiência com a Medéia. Pois aquele compromisso que eu fiz com aquele jornalista me colocou para fazer aquele texto acontecer. Eu escrevi, eu me dirigi, eu inventei figurino, inventei cenário, inventei luz, inventei tudo, gente. Eu não tinha a menor experiência. E aí, apresentei sábado e domingo. Os 2 dias nós tivemos ali um público de aproximadamente 80 pessoas cada dia. Nos 2 próximos meses, eu cheguei no pessoal da administração e pedi de novo
o Abílio. E eu entendia que a divulgação era que fazia com que as pessoas conseguissem espaço na cidade para se apresentar. Eu aluguei um outdoor aqui da cidade. Por isso que é muita ousadia, muito abuso. E eu me lembro de demorar para começar o espetáculo. E nessa demora para o espetáculo começar, eu sozinha no camarim, porque eu não tinha ninguém me ajudando no camarim, eu entendi que a demora se deu por conta de pessoas que não conseguiram entrar no teatro. Pessoas que ficaram para fora. E aí ali foi um burburinho muito grande dentro da secretaria, o que é que está acontecendo, o que é esse trabalho, o que é esse espetáculo. E aí eu pedi o teatro que fica ali perto da Câmara, o teatro tinha 450 lugares. De novo eu coloquei um outdoor na cidade, a gente deixou a gente para fora. E aí ali eu entendi então que aquele trabalho era um trabalho que eu queria colocar para acontecer. E aí eu circulei todas as cidades do ABC, em todos os lugares que vocês possam imaginar de teatros. Eu fui parar no Teatro Municipal de Santo André. E quando eu chego em Minas, então eu vou pesquisar as mulheres do Vale do Jequitinhonha e escrevo o espetáculo Essas Mulheres para o grupo de teatro Maracutaia. A gente coloca esse espetáculo para acontecer, ele circula ali dentro dos espaços da cidade, vem para São Paulo, eu apresento essas mulheres aqui em Mauá, em São Bernardo. Paralelo a esse trabalho dessas mulheres, eu escrevo então agora uma dramaturgia para Anita Malfatti. E aí eu volto então para São Paulo, e aí necessitada de uma formação que me validasse enquanto alguém que trabalha no teatro, porque até então eu tinha essa síndrome da impostora de que está ali ocupando um lugar que era só uma ousadia ocupar. Eu fui me construindo essa dramaturga que foi buscando, que foi tentando entender o que era escrever dramaturgia, o que era dirigir, o que era fazer luz, o que é com as pessoas todas que eu podia ir trocando nesse movimento, e as coisas foram acontecendo. Logo no comecinho de 2014, eu tinha participado, logo que eu cheguei aqui, de um coletivo que estava pesquisando dramaturgia LGBT. Quando eu chego nesse grupo de dramaturgia, apesar de ter essa temática norteadora, foi um movimento muito importante para mim. Esse movimento de escrever junto a um coletivo que discutia propostas de escritas, mas também embasadas dentro de uma literatura que trazia ali um embasamento teórico para aquilo que eu estava fazendo. E foi quando nasceu Flores Amarelas, dentro desse projeto. A minha dramaturgia que vai então fundar a Companhia do Flores. Junto a esse trabalho que eu estava fazendo com esse coletivo de dramaturgia, eu me inscrevi em 2014 na Escola Livre de Teatro. Dentro da Escola Livre de Teatro, eu participava de 2 núcleos, o núcleo de dramaturgia com a Solange Dias e o núcleo de direção com o Luiz Fernando Marques. Como eu disse, foi um momento muito efervescente. Eu estava frequentando esse grupo de dramaturgia aqui, no antigo CLAC, Centro Livre de Artes Cênicas, frequentando o núcleo de dramaturgia da Escola Livre, o núcleo de direção da Escola Livre, a pós-graduação na FAINC. Então, era uma ebulição na minha cabeça artística, como se aquilo tudo que ficou guardado durante tanto tempo tivesse ali querendo explodir, e aqueles lugares todos me alimentando. E aí nasce Flores Amarelas. Abusada como sempre, escrevi um edital, escrevi um PROAC na época para montagem do Flores Amarelas. Era a última edição do Miriam Muniz, que era um outro edital. O PROAC era um edital estadual, o Miriam Muniz para montagem era um edital federal.
Em 2015, a gente ainda estava na Escola Livre, a gente foi contemplado pelo PROAC, para montagem de flores amarelas. Passado uns 15 dias, mais ou menos, o Lube me ligou meia-noite. Ele me liga, eu já estava dormindo, e ele diz: vocês passaram no Miriam Muniz. É. Eu fico emocionada mesmo, porque aquele movimento, né, de passar nesses 2 editais, ao mesmo tempo com um projeto que eu escrevi, para uma dramaturgia que eu escrevi, para aquelas pessoas acreditando em mim. Eu dormia e acordava pensando nesse trabalho. Eu era mãe de 2 filhos, casada, com toda essa responsabilidade que a vida doméstica traz pra gente. Eu ia caçando espaço para fazer isso acontecer, apesar de já ter feito alguns trabalhos anteriores em Minas. Acho que esses 2 editais, eles disseram para mim: você é uma dramaturga. Aí nasce a Companhia do Flores. A gente foi entendendo que Flores Amarelas não ia dar conta de tudo que a gente queria falar sobre gênero e sexualidade, e a gente entendeu que era preciso, então, uma trilogia. Em 2015, a gente estreou Flores Amarelas, a gente circulou por todo o ABC, interior de São Paulo, nós fizemos muito mais de 100 apresentações, muito mais, ocupamos espaços públicos, privados, todos os lugares, teve uma repercussão muito linda. Em 2018, o Sesc Santo André cria um projeto chamado Teatro Político do ABC, alguma coisa assim, e me chama para a gente levar o Flores Amarelas para lá, e eu digo para ele: então, mas a gente já tem um outro espetáculo chamado Flores Vermelhas. A gente não tinha. Eu tinha uma dramaturgia que eu tinha começado a escrever. Foi caótico, uma sala de ensaio enlouquecida, a gente quase se matou, porque é isso. Paralelo à Companhia do Flores, ao trabalho que eu realizava com a Companhia do Flores, eu fundei em São Bernardo do Campo, junto com outras colegas, o Núcleo de Dramaturgia, Núcleo de Estudos em Dramaturgia, que é o NED, um grupo com o qual eu fiquei durante 5 anos, estudando, escrevendo, dando oficinas, laboratórios, dividindo pesquisa com principalmente mulheres aqui do ABC. Foi um grupo muito importante na minha formação de dramaturgia. E aí eu pensei, dentro do NED, eu tinha começado uma dramaturgia que em 2018 foi disparada, teve como disparador um vídeo que eu recebi de uma mulher que conheceu a minha bisavó paterna, Rosária, em que ela conta para minha irmã nesse vídeo que a minha bisavó tinha sido vítima de feminicídio. Esse disparador, ele mexeu muito comigo, assim. Ele começou a me movimentar para que eu começasse a investigar a vida das mulheres da minha família, para que eu pudesse, então, descobrir quem eram essas mulheres que me compunham. Estava passando por um momento em que a minha filha era vítima de violência doméstica. Então eu escrevo para Aldir Blanc, muito insegura. Imagina um livro, Cláudio, publicar um livro de dramaturgia ainda. Em 2020, eu começo a fazer parte de uma rede social chamada Clubhouse, que foi muito movimentada na época da pandemia, e que tinham salas que a gente abria para discutir certos temas. E ali foi uma formação, a minha formação enquanto feminista, ativista,
enquanto mulher que vai entendendo os processos ou os marcadores de conduta ou toda a construção dessa violência doméstica na vida da mulher, violência de gênero. Foi um lugar de formação sobre os recortes sociais, classicistas. Publiquei Mulheres que me habitam pelo Alfarrábio, que foi quando eu me aproximo do Alfarrábio, desse lugar já tão efervescente da literatura no ABC, e que eu digo que o teatro me roubou para ele, porque se você me perguntar de tudo quanto é teatro aqui dessa cidade, daqui dessa região, eu vou te falar sobre todos eles, sobre o espaço, a técnica, como ele funciona, quem são as pessoas, mas eu me afastei de todo e qualquer lugar em que a literatura estivesse presente. Quando eu publiquei Mulheres que me habitam, pela editora Alfarrábio, dentro do Centro Cultural Alfarrábio, começo a ficar então contaminada de novo pela literatura, por esse universo que me convida a ter um olhar aqui no teatro, um olhar aqui na literatura. E aí eu penso, mas espera aí, eu sou dramaturga. Então, se ali eu já me assumia como dramaturga, ser escritora estava completamente distante da minha capacidade de me imaginar dentro desse lugar. Escrevi o Eu, Tu, Elas num projeto de publicação do PROAC, de não ficção, me achando muito abusada. E o projeto entra. Vem com ele uma responsabilidade. A responsabilidade da pesquisadora, a responsabilidade de que agora não era mais dramaturgia que eu ia escrever, a responsabilidade de como contar essas histórias, que linguagem usar se não é a da dramaturgia. É uma linguagem que flerta com o ficcional, é uma linguagem do não ficcional, já que o edital era sobre não ficção. O que eu faço com isso agora? Aí eu começo, então, a buscar outros lugares. Vou para uma oficina com Marcelino Freire, vou para oficinas de outros lugares, e começo, então, a estudar, acordar e dormir com um livro na mão. Me inscrevo ao mesmo tempo que eu me inscrevi na pós-graduação de formação do escritor pela PUC-Rio, eu me inscrevi numa formação de pós-graduação de políticas públicas para mulheres, também pela PUC-Rio, numa pós-graduação de serviço social. Mas eu passei a não dar conta do meu trabalho, a não dar conta de ter 2 pós para entregar atividade, para não dar conta. E eu tive que me fazer uma pergunta naquele momento. Quem sou eu? Eu sou a ativista que vai se propor a trabalhar com mulheres por meio dessa ferramenta do serviço social, ou eu sou uma escritora? Ou eu sou uma mulher que quer escrever, que quer usar da ferramenta da literatura para abrir diálogo com mulheres? Aquele momento, para mim, ele foi definitivo, quando eu, então, entendo que o que pulsa aqui dentro, que o que me movimenta é escrever. E que escrevendo eu também podia continuar trabalhando com mulheres. E aí eu concluo o Eu, Tu, Elas, um livro de múltiplas vozes, um livro que, quando tem o seu lançamento no Centro Cultural Alfarrábio, foi das coisas mais lindas, mais emocionantes que eu já vivi, porque foram mulheres ali falando sobre suas histórias que ultrapassaram o que o livro deu conta de construir. E aí eu começo um novo trabalho. E esse novo trabalho, de novo, é uma ousadia, porque aí eu começo, então, a construir possibilidades para um romance.
E aí eu tô num momento muito apaixonada por esse projeto. E aí tem uma coisa que querem tirar da gente o tempo todo, que é aquilo que Audre Lorde chama de erótico como poder. A gente vai entender qual é o poder que a gente tem quando a gente goza com aquilo que a gente está fazendo. Escrever, para mim, está dentro desse erótico como poder. Eu durmo e acordo pensando nessas personagens. Eu durmo e acordo pensando em como escrever. Eu durmo e acordo pensando em como elaborar a melhor frase, a melhor poesia para aquela frase, a melhor forma de construir aquela frase, minuciosamente. E aquilo é um movimento que ele primeiro é para mim. Primeiro eu quero que ele seja algo que me faça gozar com aquela construção. Para em algum momento aquilo ir para o mundo. Porque eu quero me dar ao luxo de escrever esse projeto até esgotar nele todo o erótico que tem em mim. Toda a minha possibilidade de gozar com ele. Toda a minha possibilidade de esgotar todas as palavras, as poesias, as metáforas, as personagens, o como dizer, o como não dizer, a minha possibilidade de brincar com aquilo. Se isso vai se tornar um livro um dia, eu já nem sei mais. Porque está dentro de uma configuração de que escrever, para mim, é necessário. E eu acho que agora eu sou uma escritora. Acho que isso tem me alimentado, sobretudo, para me entender uma escritora que escreve desde sempre, mas que se assume como escritora a partir desse movimento, aliás, de me nomear, porque também tem isso, né? A gente escreve, e o que torna a gente uma escritora? Publicar um livro? Alguém dizer que a gente é escritora? Alguém convidar a gente para um evento e chamar a escritora fulana tá aqui? Talvez eu seja uma escritora desde a menina de 11 anos. Mas talvez eu esteja me autorizando e me permitindo me nomear escritora a partir desse movimento apaixonado. Esse movimento que desperta esse erótico como poder e que me faz, então, entender isso como um trabalho independente do que ele vá se assumir como trabalho, independente de quem vai querer ler, independente de quem vai querer publicar, independente de quem vai tomar esse projeto como literatura feito pela escritora Cláudia Jordão. Sei lá. Acho que é isso, gente. Tiraram da gente durante muito tempo. Aliás, eu acho que há séculos que a gente não tem esse direito, né, de se posicionar, de se inscrever nesse mundo, de se inscrever nesse mundo. Tem uma coisa muito bonita que o Foucault fala no Cuidado de Si, a partir da escrita de si, que eu tenho repetido muito, que é o quanto a gente se constitui a partir da escrita. O quanto a gente, também nesse lugar da escrita, constrói um cuidado de si. Escrever, trabalho da escola, escrever os meus diários, escrever textos que ficavam às vezes ali sem nenhuma função para
para sair daquilo que eu tinha só escrito. Escrever as dramaturgias, escrever as minhas histórias atravessadas pelas violências, escrever as mulheres da minha família, escrever o tempo todo. Ela foi construindo a escritora que eu sou hoje. Esse movimento, quando eu falo que hoje eu estou aqui me aceitando enquanto escritora, é por uma convenção, né, de me assumir escritora dentro dessa convenção que a sociedade vai estabelecendo, né? Mas se a gente entender que ser escritora de si mesma, ser escritora daquilo que a gente percebe à nossa volta, ser escritora vai consolidando esse movimento de também ser um sujeito que se inscreve no mundo. Então, o que eu diria para as mulheres é que a gente se permita, que nós possamos nos permitir se escrever, se inscrever, sem que as convenções nos podem, sem que as convenções nos limitem e nos digam o que é que a gente pode e o que a gente não pode. Escrever é libertador. Escrever me constituiu e me constitui diariamente como a mulher que eu sou, como a mulher que eu quero ser, como a mulher que eu quero compor coletivamente. E acho que, sendo uma mulher do ABC, que escreve a partir do ABC, a partir do meu olhar desse território que eu componho, que me compõe, é muito grande. É esse território que me alimenta, são as mulheres deste território, deste ABC, são os espaços culturais, são os espaços literários, os espaços de teatro, as pessoas com quem eu troco. É este lugar que alimenta a minha literatura, a minha dramaturgia, o meu teatro, o meu trabalho enquanto artista, enquanto mulher, enquanto pessoa física, pessoa jurídica, enquanto sujeito, enquanto sujeita. A gente só está começando a contar as nossas histórias. Todas as histórias das mulheres precisam ser contadas para que a gente possa deixar o nosso registro, a nossa perspectiva sobre o mundo, a nossa forma de se construir, de existir e de desejar esse território e esse lugar que a gente ocupa e todos os outros lugares que a gente quer ocupar.